Olá, maquinzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma sessão, mais um webinar, uma sessão informativa com nossos parceiros estratégicos nos Estados Unidos e em outros destinos mundo afora, que é a Holt International Business School. O meu nome é Flávio Dutra, sou analista de mobilidade acadêmica aqui da COI, é um imenso prazer ter todos vocês aqui conosco em mais uma sessão. Antes de passar a palavra para os nossos convidados especiais, eu gostaria de te passar algumas informações para que você possa ter uma melhor experiência durante este evento. Este evento está sendo gravado hoje, no dia 21 de março de 2025. Se porventura você não tiver, né, estiver ali assistindo essa gravação, não poder participar, não tem problema, vamos disponibilizar depois a gravação através nas nossas redes sociais. Então, fiquem ligados também ali nas nossas redes, tanto no Instagram. Se você ainda não segue, eu peço, por gentileza, de aproveitar essa oportunidade para já seguir não só a, ah, o Instagram, né, as redes sociais da COI, mas também da Holt International Business School. Então, lá no Instagram, coi.mackenzie, no LinkedIn, Mackenzie International Office, e no nosso YouTube é Mackenzie International Affairs, alguma coisa assim nesse sentido, e em todas as redes sociais da Holt International Business School você vai poder encontrar facilmente essa faculdade de negócios que é super renomada. Temos aqui conosco presentes a Nicole Teixeira, que é a gerente de parcerias Brasil, aqui no Brasil, na América Latina, da Holt International Business School, fica baseada aqui em São Paulo. Temos também a Heloísa Chaves, que é gerente da América Latina para o desenvolvimento de negócios com as instituições estrangeiras brasileiras. E temos a professora Simone, que é assessora de coordenação do Departamento Internacional da Universidade. A minha colega também, Arlete Fonseca, que faz parte aqui do nosso time de analistas. E, sem muitas delongas, passo a palavra à professora Simone. O que precisar e tomar ali de informações, pode contar conosco para perguntas e respostas no chat. Professora Simone, passo a palavra para a senhora. Obrigada, Flávio. Obrigada pela organização do webinar. Obrigada, Nicole e Heloísa, por estarem aqui hoje para divulgar essa oportunidade aos nossos alunos. E agradeço também o interesse dos nossos alunos que estão aqui para acompanhar e para projetar novas ações, novos destinos ali na formação de vocês. Então, um ótimo webinar para vocês. Obrigada. Bom, como o Flávio gentilmente apresentou, né, nós duas, eu sou Heloísa, aqui está comigo a Nicole, e antes da gente começar, a gente quer agradecer também a todos vocês por terem aberto essa oportunidade de a gente estar aqui hoje falando um pouquinho sobre uma novidade que nós estamos muito animadas para contar. Agradeço ao Flávio por ter organizado, ao apoio da professora Simone, né, em todos esses anos de parceria, da Arlete também, e a todos os maquinzistas que estão aqui. Como a professora Simone falou, vocês que estão aqui hoje, o bem mais precioso é a atenção. Então, a gente está muito feliz que vocês estejam aqui para ouvir um pouquinho do que a gente tem para falar hoje, né? E a gente avisou um pouquinho como que ia ser o conteúdo do webinar. A gente está aqui para compartilhar uma novidade, que é o nosso programa de Summer, né? Claro que é o verão do Hemisfério Norte, mas é um programa que a gente tem agora aqui, de 3 semanas, muito especial para julho desse ano. Antes da gente começar, eu queria só perguntar, não sei se vocês estão todos com a capacidade de poder escrever no chat, mas eu queria entender se alguém já ouviu falar sobre a Holt, se alguém conhece sobre a Holt. Se vocês puderem, eu não sei, tá? Estou falando aqui que eu não sei se vocês estão com essa habilidade, com essa funcionalidade do Zoom. Eles estão, sim. Ah, ótimo, perfeito. Bem. Então, vamos ver as respostas que tem aqui, se alguém já conhece a gente. Será que sim? Sim? Não. Ótimo, então acho que a gente tem um mix, né, Nicole, de sim e não, e certamente quem conhece a Holt se deve ao trabalho, né, de vocês, da professora Simone, do Flávio, da Arlete, em falar sobre a nossa escola. A gente tem uma parceria que orgulha muito a gente aqui na Holt, que é essa parceria com o Mackenzie, é uma instituição que tem muito alinhamento
com a nossa instituição. Então, eu vou começar falando um pouquinho, então, de como surgiu a nossa escola de negócios, né? De onde que veio a HALT. Então, será que a gente teve mais respostas aí, Nicola, para ver se tem... Que ótimo. Então, mas não. Bom, não estou conseguindo seguir aqui no slide. Peraí. Deu uma travada aqui, mas a gente vai seguindo para resolver. Bom, a nossa escola é uma escola, o nome já fala, né, que é a HALT International Business School. Então, é uma escola exclusivamente de negócios, né? E a gente tem algumas peculiaridades que a gente sempre gosta de apresentar. Só um minutinho que travou aqui, estou tentando... Pronto, agora foi. Obrigada, Nicole. Pronto, agora destravou. A nossa apresentação está em inglês, que a gente é uma escola global, mas óbvio, a gente vai fazer o nosso webinar aqui na nossa língua, né? A nossa instituição, então, ela está focada em exclusivamente negócios, né? Algumas vezes as pessoas perguntam, você tem um curso nessa área? Não, já surgiu de negócios, por quê? A gente surgiu com uma proposta já de ser uma organização que ensina sobre negócios fazendo negócios. Isso vai estar muito presente na nossa metodologia, que a Nicole vai explicar um pouquinho como vai funcionar esse programa de Summer, né? E a novidade que a gente tem para o Mackenzie dentro desse programa. E a gente acredita muito no poder transformador da educação. E no nosso caso, a educação sobre negócios. Como que a gente começou? A HALT para quem não conhece, para quem já conhece vai ouvir um pouquinho, mas a HALT é uma escola de negócios que começou em 2003. Então, se a gente for pensar, uma escola, se a gente comparar com o Mackenzie, por exemplo, né? É uma escola muito jovem. E ela nasceu de uma necessidade. Ela nasceu de um empreendedor que tem um outro grupo de educação, que se chama EF. Ele próprio fez um programa de MBA, né? Que a nossa escola, a gente oferece programas de mestrado e MBA. E ele não gostou do MBA que ele fez, e ele falou, eu vou fazer uma escola que vai ensinar sobre negócios de uma maneira prática. Então, quando vocês ouvirem falar da HALT, vão sempre lembrar que está muito focado nesse aspecto do prático. A gente né, preconiza que a gente ensina sobre negócios fazendo negócios. Vocês vão entender já como, já, a gente explicando um pouquinho mais de detalhes sobre o Summer. Eu sempre gosto de falar um pouquinho do que a gente tem, né, alguns selos que são importantes para vocês conhecerem a HALT, porque a gente tem essa abordagem, né? É uma escola jovem, tem uma abordagem que é inovadora, de falar sobre negócios, fazendo negócios, enfoque prático, um contato muito ativo e dinâmico com o mercado. Mas eu sempre gosto de falar também que a gente decidiu ir por esse caminho e escolheu também ter uma escola que tenha um altíssimo nível de qualidade, né? Então, os cursos da HALT, eles são reconhecidos globalmente, né? A gente é uma escola que tem uma qualificação que é muito exclusiva, que a gente chama de Triple Crown. É uma acreditação tripla, reconhecida por 3 órgãos credenciadores internacionais. E eles, quando a gente tem uma escola, tem essas 3 credenciamentos, a gente chama que é uma escola Triple Crown, que é o nosso caso. A gente está presente em vários rankings também. Eu falei para vocês que o nosso foco são programas de mestrado e de MBA, né? E quando a gente fala desse tipo de programa, a gente sabe que uma parte muito importante é se analisarem os rankings. Então, a gente está presente em vários rankings, para quem quiser depois pesquisar ou conversar com a gente para entender um pouquinho mais, a gente tem o maior prazer de falar nisso. Uma outra coisa, né, que eu foquei muito essa questão de ser uma escola voltada para o ensino prático, um contato muito ativo com o mercado, com as indústrias, né? Acho que é muito importante falar também a questão que vocês vão sentir isso também, quem escolher fazer o programa de Summer, né? A questão de diversidade de nacionalidades. A nossa escola está presente em 4 campi ao redor do mundo e ela é uma escola verdadeiramente global. Tanto do ponto de vista dos professores, dos alunos, a gente ganhou, inclusive, a gente ganhou, não, a gente está, né, no livro do Guinness, um recorde de classe mais diversa em termos de nacionalidade. Então, é uma coisa que a gente foca muito, né? Trazer pessoas de perspectivas diferentes, de países, nacionalidades diferentes. E aqui falando um pouquinho mais, a gente vai explicar como que é o nosso programa do Summer e principalmente o que a gente tem de vantagem para vocês, mackenzistas, né? A gente está muito animado com essa oportunidade. Falar um pouquinho, então, né, como que a HALT enxerga o mundo de negócios, né? Então, a gente entende que, como falei para vocês, que a nossa proposta é inovadora. Por quê? Inovadora só porque ela olha para o mercado, só porque ela traz o mercado para dentro de sala de aula, quando a gente trabalha nos business cases.
ou quando tem professores que estão no mercado, não, é porque a Halt é uma escola que quem faz nossos programas vai trabalhar muito questão de aprender a aprender, né? A gente entende que no mundo de negócios os temas mudam de relevância, vêm novos assuntos. Alguns anos atrás não se falava de alguns temas que hoje são absolutamente obrigatórios, e a Halt olha muito para isso. E como que a gente faz isso, né? Tendo esse contato ativo com o mercado, ouvindo muito dos nossos alunos e selecionando muito bem os alunos que estudam com a gente, né? Então, a gente entende que qualquer que seja o tema, a gente quer preparar os nossos alunos para que eles tenham as qualidades necessárias que o mercado busca, né? Então, isso vai envolver muito o quê? Trabalhar em grupo, trabalhar com pessoas de nacionalidades muito diversas, que é uma coisa que a Halt foca né, bastante, trabalhar em adaptabilidade. O nosso presidente mesmo, ele sempre fala, né? A Halt é uma escola para quem quer ser exposto a essa diversidade. Então, no começo, você chega, você já é colocado num grupo com pessoas que pensam de uma maneira diferente de você, e isso acrescenta muito. Então, tudo que estiver envolvido na Halt, a gente vai falar sempre de adaptabilidade e trabalho em equipe. Por isso que a gente acha que os cursos que a gente né, fornece vão preparar os profissionais para o futuro, né? E o Summer, certamente, que é o nome do nosso programa, está dentro disso. Uma coisa que vocês vão ver também, todo o material que vocês virem da Halt, vocês vão observar que a gente fala, né? Halt International Business School é uma escola for those made to do. Isso está muito presente em tudo que a gente faz. Como eu falei para vocês, a gente olha muito para que tipo de aluno que vem estudar com a gente. E esses dias eu conversei com um candidato nosso, ele me falou uma frase que eu falei, nossa, é muito isso mesmo. Ele falou, você coloca um monte de gente boa numa classe, só vai dar coisa boa. Então, a Halt se preocupa muito, não somente, né, com os professores, claro, mas com os alunos que a gente traz também, para a gente garantir que os candidatos tenham com a gente a melhor experiência possível. E pensando em experiência, né, eu vou passar já para a Nicole para ela explicar como que surgiu esse programa, eu vou contar para vocês, ela vai dar mais detalhes. O programa, então, se chama Halt Summer Bootcamp, Business Bootcamp, né? O business não está aí, mas como escola de negócios já está implícito que o programa é sobre negócios, né? Nicole vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre como funciona esse programa, porque eu sei que vocês vieram para o webinar para isso. Mas ele é um programa que ele surgiu pensando muito nessa questão da experiência, né? A gente tem muitas pessoas que têm interesse, já ouviram falar sobre a Halt, mas falam, poxa, eu não posso, não estou formado ainda, não tenho experiência, o que eu posso fazer para conhecer um pouquinho mais sobre como a Halt funciona? Então, aí a gente estruturou esse programa, que é um programa novo e está no segundo ano. No Brasil, é o primeiro ano que a gente está fazendo um programa aberto para as nossas, né, instituições parceiras, como o caso do Mackenzie. Então, é um programa bem jovem. Ele acabou, né, de nascer, ele nasceu no ano passado, com a ideia de trazer pessoas que queiram ter essa experiência do que a Halt proporciona. Então, contato com pessoas de outras nacionalidades, uma formação de negócios, e tudo isso em 3 semanas. Agora, eu vou passar, então, aqui para a Nicole, que ela vai dar um pouquinho mais de detalhe com vocês, para vocês. Olá, mackenzistas, espero que todos estejam bem. Eu vou dar continuidade aqui que a Elo falou. Então, gente, o nosso Summer Bootcamp, ele funciona da seguinte maneira, né? Ele funciona em tempo integral, então você vai ter aulas à tarde, de manhã também, vai ter tempo livre no final de semana. Mas falando um pouquinho aqui da questão das aulas mesmo, né? O que vocês vão aprender? A gente aprende a questão dos fundamentals de business, né? Falando um pouco de finanças, de pesquisa de mercado, de marketing, de venda. A questão também do contato com os clientes. A gente tem muitos workshops de negociação, workshop de palestras, workshop de apresentação, para treinar vocês a fazer essas apresentações e estudar os cases também, né? Dentro de sala de aula, a gente gosta muito de ter uma abordagem com empresas reais. Então, na Halt, nós trabalhamos com, enfim, a Amazon, a Mercedes, a BMW, o Kinder, Verizon, empresas de diversos ramos. E algo muito interessante que eu sempre gosto de falar é que nós tivemos um case da BMW, uma das nossas alunas, mostrou uma solução muito incrível e ela foi contratada pela BMW. Obviamente que foi um curso diferente, mas isso é algo muito legal, você está exposto às marcas e também
ter esse networking, né, que é o quarto ponto. Eu estava falando com um dos nossos ex-alunos do Bootcamp do ano passado, e ele me falou que algo que ele mais amou foi que agora ele tem amigos em todos os lugares do mundo. Então, na Coreia, nos Estados Unidos, na Índia, em todos os lugares. E eu posso falar também porque eu estudei 6 anos em Boston. Boston tem um lugar especial no meu coração, mas para frente vocês vão ver que a gente oferece o Summer Bootcamp em Boston e em Londres, mas Boston tem um lugar especial no meu coração. E eu vou passar aqui um pouquinho o slide para falar com vocês. Então, né, obviamente, a gente trabalha durante esse bootcamp colaboração, comunicação, leadership, questão de problem solving, criatividade, negociação. Isso é só um overview básico aqui para vocês entenderem um pouco mais, né? Pensando nas habilidades, né, Nicole? Que Exato. isso é uma coisa que a Halt pensa muito em aplicabilidade de habilidades que vocês vão desenvolver, né? A gente estava conversando, inclusive, antes de entrar para o webinar, que a Nicole tem essa experiência, né, de formação no exterior, ter vivido, trabalhado no exterior, estudado, e a gente estava falando como algumas habilidades são, o pessoal, né, no exterior foca muito que essa questão de solucionar problemas e apresentação. Então, isso é uma parte muito grande do Summer Bootcamp, né, que vocês vão treinar bastante essa habilidade de como solucionar problemas, trazer solução e principalmente se apresentar, que eu acho um ganho muito bacana nesse programa, né? 100%, 100%, Elô. E também falando um pouquinho da grade curricular, né? Como eu falei no início, nós temos aulas de tempo integral, então de manhã e à tarde. Além das aulas, nós temos também eventos de imersão cultural em Boston. Eu queria falar um pouquinho também sobre isso, né? Boston é uma cidade extremamente rica culturalmente. Não sei se vocês sabem, mas uma curiosidade é que Boston é a cidade que tem mais estudantes por metro quadrado. Então, tem a Holtz, mas tem também Harvard, MIT, tem Northeastern University, que foi onde eu me formei, né, fiz faculdade, tem Boston University, tem Boston College, Tufts, UMass Amherst, UMass Boston. A gente tem muita faculdade. Então, algo bem legal é que lá você não vive só a faculdade. Apesar de ser muito interessante, vocês vão conhecer muita gente na Holtz, você vai para um coffee shop, você vai encontrar gente de todas as faculdades. Então, a questão do networking é muito interessante por lá. Além disso, também eu estava falando com a Elo que seria interessante conversar com vocês sobre uma conferência que eu organizei por 6 anos lá, chamada Brazil Conference at Harvard and MIT. Consegui entrevistar alguns empreendedores, como o João Adib, mas também políticos e artistas, como a Juliette, entre outras pessoas que eu tive o prazer de conversar lá. Mas é algo interessante também, porque a gente tem uma comunidade tanto de brasileiros muito forte, quanto de latinos, mas também pessoas de todo mundo. Eu tenho amigos do Haiti, da França, da Índia, de todos os lugares. Então, a gente acha muito interessante falar dessa questão global, tanto da Holtz quanto de Boston. Agora tem um vídeo para vocês que a gente não conseguiu transmitir o som, mas a gente vai colocar mesmo assim, só para vocês terem uma ideia um pouquinho visualmente, né, de como que é a Holtz. The bootcamp experience has been pivotal for me. Professor Mo and his guidance on how to navigate around different environments has really helped me to build my startup as a global business. We started the bootcamp with introductions from professors, deans, students hailing from all diverse parts of the world. And we're about 85 of us right now here, and I learned something Pessoal, from também som. someone. Gente, vocês estão ouvindo, não, né? Não tá compartilhando. Basicamente, Estamos sim, estamos ouvindo o som sim. legal. That are really fun. He teaches, Professor Mo teaches us with a lot of examples, and he encourages us a lot. And I love Boston. It's a beautiful city. I also love the classes because the way of teaching here is very interesting, very innovative. The fact that we are learning and improving our global awareness through all that information in classes, but actually by our fellows and partnerships and mates, really amazing to learn about his perspective, his point of views, the different cultures. It's such an amazing experience, and I really enjoyed it. Boston, I love the city too much. And I love being like walking around the city and like go to many places. So yeah, this is amazing experience. As soon as I finish my undergraduate program, I'm planning to apply for the master's degree here, because I think the global or maybe the master's in finance or marketing. That would be a very good experience for me. Então, alguns de vocês comentaram que estava um pouco abafado, né? Mas acho que pelo menos visualmente dá para ter uma ideia, né, Nicole? Isso. E depois também podemos estar enviando, né, o Sim. vídeo, a apresentação que vocês precisarem. Mas falando um pouquinho dessa foto aqui, né?
dessa montagem. Gente, essa primeira foto, vocês podem ver esse rio e essa ponte. O nome desse rio é Charles River, ele basicamente divide ali Boston e Cambridge, porque a gente fala que Cambridge é como se fosse parte de Boston, porque acaba sendo uma cidade ali grande e pequena ao mesmo tempo, mas tem muitas atividades interessantes para fazer em Boston, por exemplo, uma que eu adoro, estar falando para ela, passear de caiaque nesse Charles River e também correr nas pontes. Nós temos um requisito muito legal lá em Boston, porque o sistema de metrô e trem, né, porque ele é trem e metrô ao mesmo tempo, e também de ônibus, é muito bom. É uma cidade extremamente walkable, então você consegue andar para todos os lados. Boston é uma cidade linda em todos os momentos, porém, no verão, ela é especialmente maravilhosa e incrível. Aqui um pouquinho dos nossos alunos, da sala de aula, do campus da Holt, né, Aí, se eu puder, Claro. agora só fazer um comentário, que a professora Simone no começo falou, né? A gente vai, aqui, para nossa parceria, a gente vai focar no programa que vai acontecer em Boston, né, nos Estados Unidos. Mas vocês vão depois acessar a nossa página, vocês vão ver que tem esse programa disponível em Londres também. Mas a nossa excelente novidade das bolsas é para Boston. Então, a gente vai focar um pouquinho mais em Boston, mas a gente também queria deixar vocês saberem que esse programa existe também em Londres, né? Então, em qualquer um dos nossos campi, a presença é igualmente internacional, vai ter pessoas de muitas nacionalidades diferentes, né? Então, vamos falar das datas. Falando um pouquinho das datas, né? Os brasileiros, preferencialmente, eles escolhem a data de julho por conta das férias, mas além de julho, nós temos também a data de agosto. Então, somente para apresentar para vocês que nós temos essas duas datas, das duas maneiras, o programa tem uma duração de 3 semanas, né, Elô? Exato, exatamente. Os começam agora 7 de junho, então já podem ir se preparando para viajar logo. Exato. Exato. Falando um pouquinho de housing, né? A Roots tem um sistema de dormitório muito interessante, com acomodações extremamente renovadas, muito perto, na verdade, 2 minutos de distância, né? Basicamente, colado ali com a escola das aulas que vocês vão ter. Tem academia, tem sala de estudo, tem social lounge para vocês conversarem, tem um soccer field, né? Tipo um campo de futebol, que é muito interessante também. Lá em Boston, é uma cidade extremamente voltada para o esporte também. Nós temos lá o New England Patriots, para quem gosta de futebol americano. Também tem Red Sox, que é de beisebol. Enfim, tem o Celtics, que é de basquete. Nós ganhamos o campeonato da NBA ano passado, foi maravilhoso. Então, assim, Boston é uma cidade que é maravilhosa para estudante, principalmente. Tem todos os tipos de atividades. Você entra no coffee shop, tá todo mundo ali no computador, fazendo as aulas ou trabalhando de alguma forma. Tem muitas empresas presentes em Boston. Eu trabalhei em um banco de investimentos chamado Bain Capital e também trabalhei numa empresa de consultoria chamada Boston Consulting Group, que é bem famosa lá. Então, a presença, assim, de empresas de tecnologia também é bem forte em Boston, algo que a gente gosta muito, né, Lô? Porque os nossos alunos, eles estão em contato com essas empresas. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela é ex-aluna da Holtz, e ela fez um programa de estágio na Sephora. Eu adoro maquiagem, então, na Sephora foi muito interessante. Espero que gostar disso, né? Exato. Aí aqui falando um pouquinho sobre o campus de Londres, né, Lô, que a gente não vai focar Sim. tanto, mas a gente A gente não vai vai tentando mais só falar que esse no programa a gente vai depois explicar para vocês, parte do pacote geral inclui a acomodação também, né? Então, a diferença é que nessa acomodação de Londres, ela não é uma acomodação própria da Holt. No outro que vocês viram, a opção de residência que a gente tem, inclusive nossos profissionais que fazem mestrado, MBA, se hospedam lá, né? Então, é da Holt, por isso que é Holt House. E aqui é uma acomodação parceira, mas também igualmente qualificada, né? É 10 minutos de distância do campo. E aqui, compartilhando um pouquinho de feedback, né? Tem, enfim, falando sobre a localização, que é uma localização muito boa mesmo, porque você sai de um metrô e você chega logo na Holt, então tem um easy access to it. E também falando um pouquinho da questão de dinâmica em sala de aula, que os alunos gostam muito, né, dessa interação. Falando também da questão dos professores, que são excelentes. E também um feedback que eu tive de um dos nossos ex-alunos foi que essa questão da vontade de empreender cresceu muito quando ele voltou para o Brasil, né? Então, ele começou a empreender no setor de finanças. Eu acho que estudar fora, ter uma experiência internacional, nos dá uma visão diferente sobre a vida, sobre o mundo. Eu acho que a questão das amizades que a gente faz desperta na gente uma vontade de aprender outras línguas. Eu já falo inglês, espanhol, mas já quero aprender outras porque, enfim, quero me
comunicar com os meus amigos, né, Elo? Sim, sem dúvida. Né? A gente é suspeita, evidentemente, porque a nossa escola é uma escola global, então todas as nossas programas são no exterior, mas eu queria muito que a Nicole também tivesse dado um pouco desse feedback, do que foi a experiência dela, né? Ela não fez esse programa, porque ele é um programa novinho ainda, né? Mas ela teve essa experiência de morar fora, em outros lugares, mas em Boston também. Como Boston hoje vai ser o foco aqui, né, da nossa oferta super especial com o Mackenzie, a gente queria, né, que a Nicole também compartilhasse um pouquinho de como foi morar lá, né? Claro. Então, eu acho que o principal motivador para esse programa, né, de 3 meses, de novo, é um programa de negócios, para a pessoa ter ali uma noção geral. Então, vocês vão falar, mas eu faço, por exemplo, ADM, vale a pena? Sim, vai valer a pena, porque, claro, você vai ter uma parte ali de fundação de negócio, talvez você já tenha essa familiaridade, dependendo do ano que você tiver, né? Mas é muito interessante para você ter a experiência. Então, acho que a palavra que eu mais vincularia a esse programa é a experiência. A experiência de você fazer um curso fora, porque isso já começa a te dar uma ideia. Ah, eu quero depois, né, daqui a uns anos, da fora, como que é conhecer pessoas de outras nacionalidades, como que é trabalhar em grupo usando uma língua que não é a minha, né? Porque o conteúdo, a apresentação está aqui todo em inglês, o conteúdo vai ser todo em inglês durante essas 3 semanas, né? E são 3 semanas intensas, porque são 3 semanas, né? O início ali, 7 de julho, e vocês vão ter uma programação integral. Então, o dia todo, né? Sábado também tem programação, e alguns domingos também vocês vão ter alguma atividade, né, cultural, que a gente fala, de integração com as outras pessoas da equipe, conhecer um pouco a cidade. Então, assim, é um programa intensivo, como 3 semanas tem que ser também. Então, de conteúdo, né, ele vai focar em quê? Dar essa fundação sobre negócios. Então, vocês vão ter noções sobre marketing, branding, né, marca, pesquisa de mercado, noções de finanças, de gestão de pessoas, de liderança, e principalmente, como a Nicole, né, colocou, essa questão dos business cases, né, que aqui no Summer a gente não está chamando de case, porque só para que vocês tenham uma ideia. A gente sempre traz a referência dos nossos programas de mestrado, de MBA, porque é uma parte muito central de como a Halt entrega esses programas, que é trazer uma empresa com um desafio relevante atual, apresentar para os alunos, e aí eles vão competir em grupos, como se fosse um Shark Tank, mais ou menos, para apresentar a solução melhor. Evidentemente que isso é feito com um tipo de profundidade nos programas de Master e de MBA. No programa de Summer, como ele dura 3 semanas, que normalmente eu tenho, porque eles, né, os alunos trabalham no desafio, você não vai ter, de repente, toda essa complexidade, né, porque são 3 semanas. Mas ele vai fazer parte, tanto que ali a gente não está chamando de business case, a gente fala um pouco de consulting. Então, vocês vão trabalhar como se fossem consultores, né, trazendo uma solução para a empresa. E aí, nisso, vocês vão trabalhar muito o quê? A questão a Nicole tinha falado, né? Do raciocínio crítico, pensamento criativo, pensar nessa questão de solucionador de problemas. Hoje mesmo eu estava vendo na minha rede, aqui no LinkedIn, uma pessoa que trabalha com consultoria de recursos humanos falando os grandes profissionais do futuro vão ser os solucionadores. Eu falei, nossa, que bacana que isso está bem alinhado com o nosso programa de Summer. Então, vocês vão ter ali um desafio, trabalhar em como apresentar, né? E aquela questão que eu tinha falado no começo, eu acho muito bacana essa questão do Summer, trabalhar essa habilidade de como que você condensa uma ideia, como que você apresenta, como que você trabalha no seu pitch, que isso é uma coisa que vocês vão ver. Está tudo muito baseado na metodologia de Design Thinking também. Então, o conteúdo é bem variado. E uma coisa interessante também é que vocês vão entender como é que funcionam diferentes mercados, né? Obviamente o americano, mas um feedback que eu tive de um dos nossos ex-alunos foi que ele teve um amigo do México que era dono de uma companhia de tintas e ele queria desenvolver uma solução sustentável, né? Porque ele chegou com essa ideia de trazer uma solução, porque ele viu que estava sendo um mercado que estava poluindo muito. Então, ele queria trazer uma solução sustentável. Então, é muito interessante, né? Porque é diferente um summer de ensino médio para um summer de faculdade. Na faculdade, vocês vão encontrar pessoas que já têm a própria empresa, executivos, enfim, pessoas que estão ali começando, que estão no meio. Então, né, a gente fala que essa é uma idade que está todo mundo um pouquinho, um em cada estágio. Então, vai ser interessante para vocês conhecerem pessoas que estão em mercados diferentes. Se vocês gostam desses mercados, talvez até come up with uma sociedade, quem sabe, né? A gente nunca sabe o que pode surgir dessas parcerias, dessas amizades de vocês por lá. Sim, exatamente. A Nick é como nosso fundador, ela tem esse espírito empreendedor que vocês estão vendo, né?
Mas essa é a ideia mesmo, começar a fazer uma rede, né, internacional. Então, a gente, evidentemente, é suspeita, porque a gente trabalha aqui, mas eu acho uma oportunidade maravilhosa de fazer um programa de curta duração, né, numa época que se encaixa com as nossas férias. Para terminar, antes da gente falar, então, como vai funcionar a questão da bolsa, a gente só vai compartilhar aqui para vocês terem uma noção de como é bacana essa oferta. De novo, aqui a gente está apresentando os dois campos, as nossas bolsas para os mackenzistas vão ser para Boston, tá? Mas para vocês terem uma noção de como que é o valor desse pacote, que a gente chama. Está discriminado aqui entre a taxa do programa e a acomodação, né? Mas para Boston a gente está falando do valor de $5.000 para 3 semanas. E para vocês, nesse né, edital, a gente vai ter a oferta de duas bolsas, né? Uma 100% integral e outra 50%. Então, acho que é uma oportunidade né, bem bacana para vocês aproveitarem, né, ter essa experiência incrível por um valor que é bem interessante, né? Claro que aí tem as regras, vou pedir ajuda aqui da professora Simone para falar um pouquinho de como que a gente vai trabalhar nesse edital, mas só para vocês terem uma ideia do investimento, né, que incluiria e de qual que vai ser a nossa oferta, que então são essas duas bolsas. Acho que eu vou parar de compartilhar agora, né, professora? Pode parar. Obrigada. Então, assim, a gente tá aparecendo um monte já de perguntas aqui, a gente responde ao final, mas eu vou só antes falar um pouco mais do edital, de como é que está sendo proposto aqui para vocês, alunos e alunas, né? E depois a gente vai para as perguntas, tá bem? As perguntas específicas. Então, assim, o programa, ele já vale em si pela experiência de internacionalizar sua formação na graduação ainda, né? Aquela, para você, aluno, aluna que tem vontade de ter uma carreira internacional, que não precisa necessariamente hoje em dia morar fora, mas trabalhar em multinacional aqui mesmo no Brasil. Então, é uma grande oportunidade já de entrar em contato com esse mercado internacional, de fazer networking. Então, só por isso essa oportunidade já vale demais. E dizer que o aluno que quiser participar e não for contemplado pela bolsa, pelas duas bolsas, ele pode fazer, né, a sua aplicação ao programa e tem 10% de redução no FII, no que seria no valor do curso em si. Então, esse já é um benefício que é oferecido para todo maquinzista que aderir ao Summer Camp. Para além disso, nessa oportunidade agora para julho, a gente tem essa bolsa de 100% para Boston, que inclui acomodação. Então, é o curso e acomodação. Então, é uma bolsa de $5.000, de fato, exceto que tem uma taxa de $500 que o aluno tem que assumir. Então, essa é uma taxa que seria uma taxa de compromisso ali com o programa, e o aluno assume, então, $500. Na bolsa de 50% é o valor, então, de tuition, né, de FII, que é o programa, o curso em si, a acomodação, 50%, e também tem um valor de $1.000 que o aluno assume ali e depois parte é ressarcido. Então, isso está descrito, tudo detalhado no edital que a gente publicou essa semana. Então, eu vou pedir para a Leti colocar o link do edital aqui para a gente, no chat. Vocês consultem, está detalhado ali o passo a passo para aplicar no programa. Tem duas bolsas. A gente espera que muito mais de vocês consigam ir para Boston ou para Londres. A gente selecionou Boston para nossa ação aqui interna, porque inclui acomodação também nessa bolsa. Em Londres não incluiria, então já é um super benefício, já tá. E ficar também, ter a experiência que para o brasileiro é bem diferente, né? De ficar num dormitório universitário, né? A gente não tem isso aqui, essa vivência. Então, também é uma super oportunidade de compartilhar esse dormitório ali com outros estudantes, de ter essa vivência de sair de casa para estudar, né? Então, é uma super oportunidade. Então, a gente espera que muitos de vocês façam a adesão. Acho que uma coisa importante para falar também é que não é restrito para alunos de graduação, mas não tem restrição de curso, exatamente. Mas é um curso de negócios. Então, você tem que querer, né, aprofundar na área de business ou entrar um pouco mais nisso, porque hoje em dia business em qualquer profissão a gente pode fazer de fato, né? Mas aí tem esse interesse voltado para business de fato.
Eu vou compartilhar uma tela em que eu vou mostrar o cronograma da nossa ação, tá? Tá no edital também, então fiquem atentos que tá tudo lá. Mas aqui no cronograma eu vou destacar algumas fases do edital. Então, as inscrições está sendo possível de ver? Agora sim. Tá. Não está numa apresentação, Quando mas eu coloco na tela cheia, não? dá sim. Tá? Tá ótimo. Então, as nossas inscrições aqui internas vão vai até o dia 13 de abril. Vejam bem a documentação que está sendo solicitada, porque se não envia a documentação completa, fica fora da concorrência, do processo seletivo. Dia 16, a gente vai divulgar aqueles que enviaram a documentação adequadamente. E a partir disso, nós vamos fazer aqui uma entrevista, COI e coordenador de curso do aluno que aplicar, tá? O que vai valer nesse processo seletivo? Quais são os itens que pesam? É nota média global do aluno, é se ele participou de alguma ação de iniciação científica ou de algum projeto de extensão que esteja regulamentado aqui no Mackenzie. Se ele está mais no começo ou no final da graduação, quem está mais no final da graduação tem uma pontuação extra, porque ele vai ter menos oportunidade de participar desses editais mais adiante. Outros fatores, se ele participou, se o aluno ou a aluna participou de alguma ação da COI, então, por exemplo, se ele foi ambassador, se ele participou dos cursos de Winter que a gente oferece aqui mesmo, aqui dentro mesmo. Então, a gente quer ver o engajamento de vocês nas ações que a universidade oferece. Esses critérios são bem parecidos com a mobilidade acadêmica nossa, vocês vão ver lá, para quem já está estudando para mobilidade, vai ver que é bastante parecido. E vai ter uma entrevista, tá? Após esse momento de entrevista, a gente vai selecionar, então, a gente vai colocar numa lista 5 alunos, tá? Que seriam 5 classificados. Os 2 primeiros, que serão os mais bem pontuados no processo seletivo, vão passar, então, por uma entrevista com a equipe da Holt. Então, eles têm uma equipe de admissions e eles vão passar por essa entrevista. E aí eles ali, né, a Heloísa e a equipe que vamos dizer assim, não, a gente aprova esses 2 alunos aqui para serem os contemplados, tá bem? Só um destaque, nível de inglês. É necessário ter pelo menos um B2 ali, e tem ali os critérios de pontuação e certificação internacional necessária para aplicar ao programa. Isso é uma exigência que é da própria RUT, não é nossa, simplesmente, mas a gente sabe que se o aluno não tem um nível de inglês suficiente para acompanhar, ele vai ficar frustrado, ele não vai poder aproveitar essa experiência plenamente, e a gente quer que vocês voltem aqui felizes, satisfeitos, cheio de coisa para compartilhar com a gente aqui, né? Então, tem também os critérios de idioma que são necessários e também vão ser comprovados ali pela equipe da Holt. Então, a gente espera, de fato, que no dia ali, depois do dia 28, a gente tenha um retorno para vocês de quem foi, de fato, selecionado, os 2 que foram selecionados, tem ali prazo de desistência, uma série de coisas, e a gente, né, quer ver vocês ali em julho, aproveitando demais essas 3 semanas em Boston. Então, de uma maneira simples, está aqui, né, os detalhes do cronograma, mas está tudo descrito no edital, tá bem? Então, acho que a gente pode dar uma olhada nas perguntas. Você quer completar com alguma coisa, Heloísa? Melhor tirar do mudo, né? Fica mais fácil. Muito obrigada, viu, professora Simone? É exatamente isso, como foi colocado, a gente faz um processo de admissions também. Então, alguns desses critérios envolvidos, certamente em inglês, a gente faz uma entrevista também. Para o caso da certificação de inglês, que muitos de vocês, né, a professora Simone já colocou, que é o nível B2, mas acho que tem algumas perguntas já nesse sentido. A nossa entrevista sendo em inglês, se vocês falaram, poxa, eu tenho tudo, eu tenho um livro de inglês, mas eu não fiz um certificado. Se vocês tiverem uma comprovação de algum curso que vocês tenham feito aqui no Brasil, olha, cheguei no nível intermediário superior, isso também vai
poder ser aceito, porque vocês terão feito uma entrevista em inglês também. E só para finalizar, como, né, a gente disse, se vocês quiserem mais informações, podem tirar a foto aqui do QR Code, né? A gente no final vai pedir também para tirar uma foto, um print, né? Mas acho que é interessante endereçar as perguntas, né? Perfeito. Flávio, você quer direcionar o bate-bola agora? Não estou te ouvindo, Flávio. Não? Senão eu continuo aqui. Não. Então, eu vou seguindo eu nas perguntas, tá, Heloísa? Heloísa, Nicole, quem for, né, achar que pode responder melhor aqui, pode se pronunciar, tá bem? Então, deixa eu ver aqui. Eles já começaram já durante, quando estávamos falando, quais seriam os pré-requisitos? Nível de inglês básico, é possível ir? Então, Beatriz, básico, você não vai conseguir acompanhar todas as atividades plenamente. Então, olha, lá no edital a gente fala o B2, que seria o Upper Intermediate, né? O intermediário avançado ali, né? Já quase no avançado, pelo Exato. menos. Tá bem? É uma independência comunicativa que a gente chama, né? Ou seja, você vai conseguir entender uma aula em inglês, vai conseguir se expressar, colaborar com o grupo. Perfeito. Aqui, ó, vocês, Flávio, pode deixar que eu conduzo aqui. Vocês auxiliam no visto, é necessário já ter visto. Vamos lá. Muito Nós, importante. Mackenzie, não auxiliamos, de fato, Sim. mas fala de uma carta de aceitação. Sim, isso, professor. A gente orienta, né? Então, nós temos sim uma documentação específica que a gente envia e uma carta de acceptance, que vocês estão admitidos no programa. O visto para esse programa, que é um programa de estudo de curta duração, é um visto que se chama de J1. É um visto que normalmente não tem um prazo longo de espera para ser realizado. Então, é um visto específico para estudo de curta duração, J1. A gente auxilia no sentido de providenciar a documentação, né? Mas aí toda a parte de agendamento, aí é o próprio candidato que tem que fazer por conta própria mesmo. A gente auxilia com Tá. orientação geral e com documentação. Perfeito. A Holt House já está incluso na bolsa, seria a parte, está incluso na bolsa, tá? E é muito bacana. Conhece, eu fiquei É, lá também quando eu fui, né? que Tudo bacana, novinho, assim. maravilha. O gasto do aluno seria, então, seriam passagens e alimentação somente. Isso. E passeio, né? Pra vocês passearem lá, aproveitarem também a vida cultural, né? Jogos. Sem dúvida. E o visto Bem, também, né? e o Porque visto também, claro, o visto tem é uma taxa. um documento individual. E tem os 500 Depósito. dólares e os 1.000 dólares também, né, da bolsa. Então, isso está lá descrito no edital. Checa lá, tá bem? Alimentação, a passagem está inclusa? Não. Quais serão os critérios de escolha? A gente está elencado no edital também. Eu falei de alguns, né? Mas está ali desde média geral, a participação, engajamento nas atividades aqui com a universidade. Então, checa lá, Beatriz, que está bem descrito. Ao final do curso, você recebe um certificado? Sim, tem sim. Sim. E esse certificado, só complementando, vocês podem depois submeter no curso de vocês, depois solicitando horas de atividades complementares. Então, cada unidade acadêmica tem uma proporção para dar, dependendo das horas dos cursos, da quantidade de horas que for feita, mas vocês podem submeter esse documento para solicitar horas. Tá bom, Vitória? A Arlete colocou o link do edital para vocês, comprovação de idioma já colocamos aqui. Quem está no oitavo semestre pode participar? Pode. Oitavo semestre, você não pode, você tem que ir ainda sendo matriculado aqui no Mackenzie, tá? Então você pode ir no final do curso, mas você não pode terminar o 10º e ir com a bolsa, tá bem? Vocês têm que ainda continuar sendo aluno do Mackenzie enquanto vocês estiverem lá, tá bem? Como funciona a alimentação? Tem dentro do campus? Essa é uma pergunta que eu não Tem sei. sim. Tem? Tem um restaurante dentro do campus de Boston, ali embaixo, um café. Perto tem o escritório da F, que também tem um campus. Claro, o curso não está coberto, mas a opção tem diretamente no campus, tem o escritório da F, que fica ali do lado 10 passos, e tem perto um shopping também, que tem uma praça de alimentação. Mas é uns 5, 10 minutos caminhando. Tá.
Olha, os $500 de comprometimento também são devolvidos depois? Não, é Não, uma taxa. Tá bem? Então, a a taxa. mensalidade nos paga, mas paga uma taxa de adesão, tá bem? Para Londres, pagamos somente a acomodação ou o program fee também? O programa FII também. Tem o desconto de 10% para quem não tiver, porque como a gente está falando dessas duas bolsas para Boston, né, os 10% vão estar aplicados no programa FII. Isso, tá bem? A acomodação é a parte. Você pode até optar em não ficar na acomodação da universidade, se você quiser, em Londres, certo? Sim, isso mesmo. Precisa de visto de estudante ou turismo serve? É A um visto Heloísa J1, falou, é um né, visto Jota? específico. Se ele já tiver visto de turista, Não, tem que tirar o J1, porque com isso a gente é muito preciso, assim, para vocês não terem problema nenhum depois para voltar nos Estados Unidos, né? A gente sabe que a migração é bem detalhista, a gente também quer orientar nossos candidatos para irem com o visto correto. Porque você ótimo, até pode ter um visto, mas todo mundo vai ter que fazer o visto J1, porque a gente quer que vocês entrem com, com a, com a aplicação do visto correto. Se vocês pegarem perfeito. um visto de turista forem fazer isso, não estou falando só da Rhodes, né? Mas qualquer outro programa, se vocês forem estudar, isso depois pode dar consequências. A gente já ouviu histórias, infelizmente, de pessoas que tiveram depois todos os vistos negados, porque usaram o Ah, visto de turista para estudar. Então, não façam isso, nem com a gente, nem tá comigo, ótimo, nos prejudicar depois. perfeito. B1 já falamos dos idiomas, no Forms, ah, primeiro semestre, Caroline está falando aqui só do Forms, depois manda para a gente questões específicas do edital, vocês podem mandar para o coi.alunos@mackenzie.br. Então, Arlete, coloca, por favor, também no chat, no e-mail, que a gente responde as dúvidas específicas. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Em relação ao visto, saberiam informar o valor aproximado? Qual que é o valor do J1? Não sei. Você sabe? Para solicitar, se eu, não, isso eu preciso retornar com certeza, mas se eu não me engano, é quase $200, está por volta de $200 Tá. para solicitar aquele Me agendamento. informo, isso, me informo nesse semestre, Então, oitavo, mas caso eu passe antes, posso participar? Não pode, porque você vai ter que ir ainda estando matriculado, fazendo a sua graduação aqui com a gente. Tá bom, Leonardo? Então, você tem que, só se você quiser, se você aplicar por conta própria, ele ainda não vai ter o certificado de conclusão, né? Porque não vai ter sido a colação de grau ainda. Aí ele poderia, mas com a nossa bolsa, não. tá bom, tá. Bem? E aí o valor, isso é para todos, né? O valor, quem não for contemplado com a bolsa, mas quiser aplicar, fazendo valer o direito aí dos 10%, o que a pessoa pagar depois, se ela lá na frente quiser fazer um programa de mestrado nosso, esse valor é descontado. Então, é um summer que pode ter um retorno depois, né? Isso. Para Londres, precisa desse visto ou só para Boston? Para Londres, atualmente, para brasileiro, precisa de uma autorização, né? É um visto muito mais simples, muito mais barato, mas hoje em dia, esse é bem recente agora, né? É, muito É uma recente. política bem recente, você tem que tirar uma autorização de entrada no país. Exatamente. E levar nossa acceptance letter que você está, né, matriculado no curso. Exato. Quantas pessoas passam no processo seletivo? Vitória, quantas pessoas se inscreverem ali, a gente vai fazer o processo, né? A gente vai, a gente vai colocar 5 pessoas como se fosse uma lista de espera, de fato, mas só 2 irão para a entrevista com a Holt. Se eles forem admitidos, eles serão contemplados. Se por alguma razão não forem admitidos na entrevista, a gente vai seguir na lista de espera, tá bem? Isso. Tem mais alguma pergunta? Tem no Q&A. Deixa eu ver se tem aqui alguma outra onde podemos acessar o edital. Link do YouTube, ainda vamos colocar, tá bem? Tem o link do YouTube no slide da moradia. Pode compartilhar com a gente no chat? Ah, vocês colocaram, tinha mesmo. Vocês conseguem copiar e colocar no chat pra gente? O link da moradia de Boston? Sim, com Tá? certeza. Você consegue fazer Significa que o não pode bate-papo. desistir se não conseguir a bolsa? Então, é que se você conseguir a bolsa, você tem um tempo para poder desistir, que é o tempo que está no edital.
Para além disso, você tira a oportunidade de outra pessoa aí, né? Então, tem que pensar bem das condições de realmente poder assumir esse compromisso, de fazer o uso, né? Melhor uso dessa bolsa que a gente está oferecendo para vocês, tá bom? Depois acho que coisas do edital, vocês podem mandar para a gente. Vamos parar de compartilhar. Valor, de novo, informação de quanto eu não deveria gastar com alimentação para 15 dias. São 3 semanas, né, gente? Então, são mais. Eu não, a gente tem na página da COI uma estimativa de valor de custo de vida em diversos países. Então, se você puder acessar lá, se vocês tiverem essa resposta, né, Luísa, Nicole, de Sim. bate-pronto. Não, de bate-pronto não, porque a gente tem na página da House também. Tem essa referência. Eu tá aqui só parei de compartilhar para colocar o link para vocês. Só um minutinho. Nossa, que travou tudo, só um minuto. Mas a página da House tem uma expectativa ali de gasto, sim. Que eu, de bate-pronto Tá. não tenho. Então, vamos colocar também o link do Summer aqui no chat? Vocês Pode conseguem colocar. colocar? Acho que fica mais Conseguimos, sim. fácil, né? Só tô... O link do YouTube e o link do Summer. A gente também vai colocar na nossa página da COI os links. A gente pega todo, compila, põe os links, o link da gravação. E se tiverem sempre qualquer dúvida, pode mandar para o coi.alunos@mackenzie.br. Tá bem? Perfeito. É que eu acho que o meu, eu acho que ele está indo só para... Eu não consegui mandar para todo mundo. Eu acho que eu coloquei no link e não está aparecendo. Conseguiu. Ah, foi? Tá sim. Foi sim. Foi Que sim. bom, Obrigada. maravilha. Esse é o link da acomodação. E a Nicole já colocou o link do Summer. Que tá também aquele Ótimo. QR Code, se vocês quiserem ali preencher para mais informação também, é só seguir o fluxo que tem na página. Não está aparecendo? Eu estou vendo o link das duas aqui. É porque a Vocês gente é não? panelista, eu acho que é isso que não Então, tá. peraí, deixa eu copiar, já coloco aqui, aqui abaixo. Pronto. Pronto. Agora do YouTube eu coloquei, tá vendo? E do Summer, a Arlete também já tinha colocado. Pronto. Então, agora foi, acho, né? É porque o Ainda nosso tá não? interno. Não? Não aparece para vocês? É porque Para o meu todos. grupo Desculpa, eu que não coloquei para todos. Olha ali. Então, vamos lá. Estava acho que foi. configurado E da no acomodação também. da acomodação, já vou colocar também. E Verdade, esse estava configurado no não intuitivo ali, né? Que é para todos também, só um instantinho. Esse QR Code, quem quiser escanear, vai direto para o link lá. E você colocando essas informações, a gente pode também tirar dúvidas, o que precisar também. Estamos aqui para tirar dúvidas. Ótimo. Então, pessoal, se tiver mais perguntas e vão surgir, né? Se tiver, às vezes, pai, mãe, tem pergunta, alguma coisa que vocês não tinham perguntado, não sabem, podem mandar para a gente auxilia, ajuda vocês, tá bem? Então, assim, quero agradecer demais, Heloísa, Nicole, pela gente que apresentação, agradece. Muito pela obrigada. parceria, né? Pela Muito obrigada. oportunidade. Eu vou só fazer um spoiler que a gente vai ter no dia 8 de abril uma masterclass com um professor que vem da Holt também. E Então, vamos divulgar. Em seguida aqui do webinar também a gente já vai divulgar essa masterclass. Então, é a terceira vez que a gente tem a masterclass aqui da Holt na universidade. É sempre um sucesso, os alunos aproveitam demais, é sempre um conteúdo inovador, um conteúdo que vai inspirar os nossos alunos. E a gente espera que a gente tenha bastante trabalho aqui nesse processo seletivo, com bastante gente aplicando e indo para a Rhodes. Bem? exatamente. Muito obrigada de novo, viu, pela parceria, pelo espaço, pelo interesse em todo o trabalho, que a gente sabe como que é uma loucura preparar um edital, mas a gente está muito animado porque acho que é uma oportunidade realmente interessante, né? É uma coisa que pode abrir um caminho ali que a pessoa às vezes não tinha pensado, é muito bacana. Então, muito obrigada por a gente fazer parte do projeto de vocês aí de internacionalização. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Maravilha. Então, muito Tchau, tchau. obrigado, pessoal.